Boa tarde, estamos aqui com Roberto e Caio. Tudo bom, meninos? Tudo ótimo. Tudo bem? E aí, e Tudo você, bom? como é que tá? Tudo ótimo. Vamos falar sobre selo independente, né, hoje. Isso. Isso Quem aí. Tudo começa? vai tu, Ah, Roberto. a gente tem um selo independente aqui no Rio de Janeiro, localizado no Rio de Janeiro, mas que a gente tem, abrange o Brasil inteiro. A gente tem artista que mora até na Finlândia hoje, tá ligado? São as vantagens da internet. Eu e Caio, a gente tem para lá de 10 anos de trabalho com produção musical e artistas independentes, cenário underground. Já tocamos em bandas de alguns estilos. Eu era mais do emo hardcore, o Caio mais do metal e progressivo. Eu acho que o principal tema hoje é um pouco disso, né? Como é esse mundo que a gente tem, que gera. As pessoas não sabem dizer. Eu brinco que eu não consigo explicar nem para minha mãe direito o que eu faço, né? Então, mas é isso, acho que sobre produção musical, cena independente, como é ter um selo independente e por aí vai. Então, vamos E brincar também aqui. tem. Tenta explicar para sua, perdão. Tenta explicar para sua mãe o que você faz. Bom, como produtor musical, se o artista tem uma música, tem um som que ele gosta, que ele escreveu a música dele, o meu trabalho é pegar essa ideia dele e transformar isso numa música gravada, bem gravada, né? Então, ajudar ele desde da escolha do repertório, podendo passar pelo arranjo, gravar propriamente dito, mixar, masterizar. E agora, com o selo, o que a gente faz também é poder lançar esse artista, lançar esse trabalho também, né? Também auxiliar o artista no lançamento dessa música, que antes do selo a gente terminava, masterizou, entregou, acabou, dava dois tapinhas nas costas do cara, vai lá, seja feliz. E agora Então, não, agora a gente tem estrutura. antes de continuar, quem é Roberto? Eu. Tá, vamos lá. Vai, Caio. Complementando, né, o Roberto, acho que a forma que eu explico para minha mãe o meu trabalho é que eu pego o trabalho do Roberto e faço soar igual tocar na rádio. Muito bom. Muito bom. É bem isso. E, e basicamente, cara, nosso trampo é fazer isso mesmo, pegar a música do artista e fazer ela tocar, seja em playlist, seja numa exibição pública, fazer com que aquela música seja ouvida, né? Porque até a gente fala muito isso aí, Roberto, e eu costumo dizer até de maneira um pouco mais pragmática, que ninguém quer ouvir música nova hoje em dia, né? Então a missão do selo ajudar com que as pessoas queiram ouvir esses novos artistas, proporcionar essa entrada do artista numa playlist de um usuário, para que o Spotify mostre isso para o usuário, né? Hoje, a principal frente do selo é essa, né? Fazer a música do artista, pegar aquele material que o Roberto gravou, que eu mixei, que a gente ajudou ali, e falar assim pro cara, ó, sua música vai ser, quer dizer, não é garantido, né? Mas a gente vai fazer a sua música o máximo possível ser ouvida, ser entregue para as pessoas. Então, é basicamente a missão hoje do selo e a minha e do Roberto, enquanto produtores e empresários artísticos. Vocês estão há 10 anos, certo? É por aí, um pouquinho mais, talvez, né? Pouco Como, mais de produção um musical. pouco O mais, selo tem 2 anos. sim. O selo tem dois Como anos. foi lá no começo? Quer começar, Caio? Mas você diz no começo do selo ou no começo... Não, o começo de vocês dois juntos. Como é que foi a estrutura do começo? Ah, a gente se conheceu em 2016, né, Roberto? Isso. Quando eu fui gravar o trampo de uma banda minha, e a gente acabou se conhecendo e foi muito natural, assim. A gente acho que não teve aquela curva de você ser amigo, né? A gente se conheceu e quando a gente piscou hoje já estava trabalhando junto, tanto o trabalho mais braçal do estúdio quanto a parte de música também. E em 2022 a gente teve a brilhante ideia de abrir um selo e falou assim, pô, vamos abrir um selo? Vamos. A gente não fazia ideia do tamanho do trabalho. A gente tinha uma noção, claro, né? Porque a gente atende artistas de outros selos também.
né? Seja gravando, seja mixando, seja tocando no disco do cara. A gente também, eventualmente, atende artistas de outro selo, mas a gente não tinha ideia da estrutura, da coisa jurídica, de como fazer, como não fazer. E aí a gente foi batendo cabeça um pouquinho, a gente foi mergulhando ali em contrato, a gente fez, sei lá, quantas reuniões com artistas numa mesma semana, chegamos a fazer 4 por dia, assim, né, com É. artista. Então a gente, basicamente, de trabalhar e conviver junto, a gente confiou um no outro nessa maluquice aí, cara, que é abrir um selo. E a gente foi sem saber. E hoje a gente já está bem firme na cena. A gente já é um selo que as pessoas procuram. A gente já tem uma certa uma credibilidade, né? As pessoas já sabem que o que a gente entrega é algo de qualidade. Então, hoje, graças a muito trabalho, sim, a gente cresceu enquanto profissional, né, empresário artístico e a nossa marca, a nossa empresa também, né? A gente É, o, perdão, continua. só complementando o que o Caio falou, a gente chegou a fazer alguns trabalhos. A gente até 2020, a gente chegou a fazer acho que uns 4 ou 5 trabalhos juntos, que eu gravava e o Caio mixava. A banda dele, o projeto solo dele, e acho que mais uns 2 ou 3 artistas. E a gente se deu conta que esse era um dos melhores resultados que a gente estava conseguindo ter. Porque eu gosto muito de gravar, eu gosto também de mixar e masterizar, eu masterizo no selo, eu mixo alguns artistas no selo, mas se hoje baixasse um decreto em que eu só pudesse escolher uma coisa de tudo que eu faço dentro de um estúdio, não me preocupando com dinheiro, obviamente, né? Falando somente sobre, tipo assim, beleza, vai entrar aqui agora por mês R$ 20.000, mas você tem que escolher só uma coisa para fazer. Eu só ficaria gravando banda, porque eu adoro gravando banda e artista. E aí eu falei pro Caio, eu falei, cara, um dos sons mais legais que a gente tem são esses que a gente fez junto, né? Então, por que a gente não faz mais isso num esquema de portfólio? Só que aí entra o quesito de que já havia acontecido com nós dois, esses sons, os artistas não tinham lançado por N motivos. E aí a gente falou, cara, mas a gente precisa garantir o lançamento. Como é que a gente faz para garantir o lançamento? Aí a gente descobriu que se a gente está gravando, a gente é o produtor fonográfico. Se a gente é o produtor fonográfico, o fonograma é nosso, né? O fonograma não é a obra, tá? Depois, se quiser, a gente pode falar um pouquinho mais sobre. É, Gostaria, porque eu tô aqui pensando o que é fonograma, mas continua, é, por favor. e aí eu falei, pô, vamos fazer um selo. A gente estava trabalhando, montando um estúdio, eu falei, vamos fazer um selo, ela, então vamos. E era meio que isso. Só que no meio do caminho a gente foi vendo umas oportunidades de isso não ser somente isso. Só pega uma banda, grava um portfólio e lança. A gente começou a observar muito pelos amigos em torno da gente, muito que a gente ficava respondendo os outros sobre o que fazer, o que não fazer. Aí eu falei, cara, a gente pode estruturar, a ideia do Caio, na real, vamos estruturar isso melhor para a gente transformar isso num projeto de desenvolvimento de carreira também. A gente tem alguns amigos que são talentosíssimos, assim, que a gente gosta muito do trabalho, mas que nunca tiveram uma estabilidade de carreira porque não dá para fazer tudo sozinho, né? Então, aí a gente, enfim, a gente fez essa simbiose, né? Se juntou e nisso nasce a Rooftop Records, assim. E é muito doido, é um projeto tão feito nessa camaradagem, nessa coisa natural, de um processo natural, que eu estava trocando a caixa d'água do meu estúdio e o visual do meu terraço é um visual urbano, muito bonito, assim, é um visual urbano muito bonito, o sol se põe no contra e fica um visual muito bonito. E aí era fim de tarde, eu estava lá conversando com o Caio, porque a gente sempre conversa muito sobre tudo, inclusive sobre isso. Eu falei para ele, cara, pô, olha que maneira essa cena, daria para a gente fazer umas lives aqui, né? Ele, pô, é mesmo, dá para a gente fazer. Aí, pô, Rooftop, então beleza, o nome do selo vai ser Rooftop Records aí BR, porque tem um selo que ninguém mais posta nada há anos lá fora que tem esse nome, né? Então a gente botou BR só para identificar também. E Mas acho que a história é essa. perdão, quantos artistas vocês têm no selo? Hoje, a gente tem artistas que a gente só lança, né? Que a gente está fazendo só a parte do lançamento, e artistas em que a gente está cuidando do processo inteiro, né? Desde a gravação até a mixagem, até o lançamento. Dos artistas que a gente está cuidando, desde da gravação até a mixagem, hoje são 15
com mais 6 artistas nesse esquema que em outras etapas, né? Que ou a gente vai só mixar, masterizar e lançar, ou a gente vai só gravar e lançar, ou a gente vai só lançar. Então dá um total aí de 21 artistas. 21 artistas. Algum famoso para dar um spoiler pra gente? Não, a Tem gente famoso não, mas tem um cara que se destaca, que é o Arthur Martins, né? isso. Que é um cara que Uhum. é um cara muito importante na cena gospel hoje independente, né? É um cara que ele vem no contrafluxo da sonoridade gospel tradicional. Ele é um cara que flerta muito com a música brasileira, né? Com a música regional brasileira. E ele é um cara que ele se destaca nisso, né? O diferencial dele, é a vibe dele. E é o cara assim que hoje ajuda a gente a ter bastante relevância, porque é um cara que é a cara do selo, basicamente, por assim dizer, nesse momento, né? Que é o nosso artista com mais projeção. Mas a gente tem muitos caras bons. A gente teve o famoso Ken, também fez um barulho lá fora, né? Fez uma quantidade de tocadas legal. Teve bastante playlist internacional, né? Então, a gente tem pequenos destaques, assim, sabe? A gente tem o Arthur, a gente tem o famoso, a gente tem o meu trio, que também acaba sendo mais conhecido lá fora. Então, a gente tem esses caras, assim, esses casos que são ou mais locais, ou tem essas excepcionalidades, assim. A gente não tem um artista de mainstream, nem um artista muito grande, até porque também a gente não tem estrutura para comportar o trabalho de um artista mainstream, né? Para a gente seria impossível. Tem essa questão de estrutura? Questão de estrutura para você contratar, para você ter um artista mainstream hoje. Veja, a estrutura do selo hoje a gente tem basicamente uma estrutura musical, artística e jurídica. A estrutura musical e artística somos eu e o Roberto, porque a gente define repertório do artista, a gente arranja, a gente, enfim, pega o artista do zero ali na parte artística e cuida de tudo isso. E a gente tem a parte jurídica, que também comporta a parte de relações, né? Relacionamento na internet, a parte de burocracia, de ECAD, de registros e tudo mais. Para você ter isso para um artista do mainstream, é muito grande, porque você tem que lidar com uma quantidade de pessoal muito grande, porque se você, por exemplo, hoje, por mais que você pegue um artista que faça milhões de streamings, você precisa dominar o braço de show desse cara, você precisa ser o dono da agenda dele. Então, para você lidar com a agenda de um artista que lota estádio, que vira o Brasil, vamos pegar o Jão, por exemplo, que é um cara que hoje está gigante. Cara, é muita gente. Você teria que ter uma logística de venda de shows, você teria que ter uma logística de contratação de pessoal, tanto de backstage para show, quanto de alimentação. Às vezes o cara não quer ficar em hotel, você tem que alugar um tour bus para o cara ficar viajando. Enfim, você lida com uma questão muito grande, você tem que ter muita estrutura, e é tudo mais de um. Você precisa ter mais de um vendedor de show, você precisa ter mais de um contratante de equipe técnica, você precisa ter uma equipe grande e muito provavelmente você tem que ter um substituto para cada um deles, né? Um músico fica doente, você tem que trocar por outro, ou uma equipe de hold aqui não vai poder atender, ou você precisa de uma equipe de hold no Rio e a outra no Mato Grosso, e aí fica, sabe, uma logística. Então você precisa de muita gente para cuidar disso tudo. E para a gente é uma coisa que a gente não conseguiria hoje. Nossa estrutura hoje é muito focada no artista pequeno e médio porte mesmo, sabe? Porque é o cara que não tem condição de ficar mantendo uma carreira, porque gravar é caro, né? Se a gente for botar no lápis ali o meu serviço do Roberto hoje, cara, sem chutar valores exatos, assim, mas dá uns 5, 6 pau aí por lançamento, mais ou menos. Cara, qual é o artista hoje que tem esse dinheiro para ficar lançando música a cada 4 meses, sabe? Para poder alimentar o algoritmo. Então, o nosso foco hoje é pegar esse cara. É o cara, seja mais iniciante, que não tem nada, mas a gente enxerga um talento nele, ou um cara que ele já está no meio do caminho, sabe? E a gente prepara ele para, tipo, num futuro próximo, ou ele para um mainstream, ou ele fazer um passo maior na carreira dele, né? Então, a gente pega principalmente esses dois níveis de artistas, assim, que são de fato a massa
artística, né? Então, para cada Jão, para cada Maiara e Maraísa, para cada, sei lá, Pitty, você tem 200, 300 artistas embaixo, né? E são esses 200, 300 artistas, só 15 desses que nos interessam. É. E tem o fator também de que, normalmente, quando selos que têm artistas grandes, que contratam artistas grandes, já são selos muito, ou gravadoras, no caso, já chegam quase ao patamar de gravadora. Alguns ainda mantêm esse nome de selo, mas já tem patamar de gravadora, porque também existe o investimento de arcar com esse processo, né? O lançamento de um artista pop hoje, você, sei lá, uma, uma tentativa de uma nova Anitta, digamos assim, não para substituir a Anitta, mas um artista pop no perfil da Anitta ali, né? Aquele funk pop, você está falando de 6, 7 milhões em 2, 3 anos para receber daqui para frente. Então, você precisa ter esse porte para fazer. E aí, o que acontece normalmente, quando você pega casos como, por exemplo, a Pitty, que hoje é gigantesca e está numa gravadora grande, apesar de ser uma das menores que é a Deck Disc, você vê que a gravadora construiu essa carreira dela. A gravadora deu o pontapé inicial para ela se tornar a artista gigante que ela é hoje. Então, hoje ela vai assinar com... Ou ela vai para o Independente, que é o que aconteceu, se eu não me engano, acho que agora recentemente com o Vitor Clay, acho que a própria Ana Vitória também agora acho que estão Independente. Perdão, o que é independente? Independente é quem não está ligado diretamente a uma gravadora, que a gente chama de major, que são os grandes players do mercado. Warner Music, Sony Som Livre, Universal Music, enfim. São as gravadoras, vamos dizer assim, mais a moda antiga. A Midas Music também é uma gravadora, que é a do Rick Bonadio, que fez Charlie Brown, Ana Vilela, Mamonas. Eu acho que esses são os trabalhos, NX0, são os trabalhos mais famosos do Rick Bonadio. Então, quando você está dentro dessas estruturas, existe ali um capital dessas estruturas para fazer você acontecer. Não estou dizendo uma forçação de barra de indústria, nada disso, não. Um disco hoje, para você fazer um disco hoje bem feito, mesmo que seja num mercado independente como o nosso aqui, um disco de um artista solo, tá? O artista ele tem as músicas dele e ele quer entregar um disco de 12 faixas, ele vai gastar com o álbum uns 50, 60 mil reais. Músico, estúdio, mixagem, masterização, arranjo, tudo isso. Depois você precisa lançar isso. Você passa por isso. A gente que é a questão de você divulgar esse trabalho, né? Não adianta simplesmente a gente pegar a música e colocá-la no Spotify. A gente precisa divulgar o trabalho. As formas de divulgação passam por rádio, em que você tem que pagar jabá, televisão, que você também precisa pagar o jabá, internet, que é uma questão monetária também. Então, quando você pega um artista assim e ele vai ter um lançamento, às vezes você está falando de, sei lá, 200, 300 mil reais do lançamento de um disco, sabe? E aí a gravadora, ela bota esse dinheiro e ela está arriscando. Se o artista fizer, ela desconta aquilo depois e segue pagando o artista. Se o artista não fizer, o prejuízo é dela. Quando o artista é independente, ele faz isso por conta. Né? Ele que vai ter que botar o dinheiro para gravar, o risco é dele, basicamente isso. E o que faz da gente um selo independente é porque a gente não está diretamente ligado, apesar da gente ter os nossos contatos e pessoas que estão ligadas, que sempre nos orientam, a gente não está diretamente ligado a uma major dessa, né? Uma gravadora dessa tradicional. O nosso material não é distribuído pela Warner, ou pela Sony, ou pela Universal Music. Então, a gente não tem um artista nosso não tem de partida uma verba. O que a gente faz é viabilizar uma situação em que ele não poderia, como o Caio falou. O cara vai fazer um EP com a gente, vai gastar aí uns 5 mil, mais ou menos, sei lá, uns 5 mil reais para fazer o trabalho. Depois, o que ele tem que fazer? Ele ainda tem que fazer todo o serviço de social media, produzir conteúdo, ele precisa distribuir isso, ele precisa fazer uma gestão de tráfego, se ele vai fazer ou não, precisa produzir conteúdo audiovisual, fazer conteúdo para reels, redes sociais, enfim. E o selo também tem esse braço, né? A gente também tem uma equipe toda focada
toda que trabalha junto da gente com isso, pessoal que tem contatos com mídias independente, então sites e páginas de notícia musical que tem a sua relevância no mercado ali e que quando a gente faz um lançamento, o cara vai distribuir isso lá, e isso vai gerar engajamento. A gente tem social media para fazer planejamento de mídia, então a gente vai fazer um lançamento, o cara vai mandar uma planilha dizendo, pô, que dia tal post, que horas tal post. A gente tem também um suporte de conteúdo de vídeo. Então, pô, se precisa, o cara vem para cá e eu filmo ele num voz e violão para gerar um conteúdo, ou a gente faz um Reels, enfim, toda essa estrutura. Só que quando você fala de uma gravadora, isso assim multiplica 10, 15 vezes de valor, né? Consequentemente de Vocês, impacto, né? perdão, vocês é como se fossem aquele adulto colocando a criança para nadar. Vocês impulsionam Isso, e vai. É Isso, isso? isso. isso aí, isso aí. Isso aí. Antigamente tinha o termo incubadora, né? É porque hoje mudou muito, porque é possível, se um artista nosso estoura, começa a ganhar um hype e a gente se mantém e a gente consegue ir crescendo junto com esse artista, por exemplo, né? E aí começa a gente, como o Caio falou, né? A gente contou aqui, a gente começou eu e o Caio, e aí de repente precisava fazer contrato. Ninguém aqui é advogado. Então, chama um advogado, sabe? Aí, pô, a gente precisa fazer lançamento, a gente precisa de um planejamento de mídia. Então, chama um cara de social media. A gente foi fazendo isso, né? Então, é óbvio que um artista, se ele começar a fazer um pequeno desenvolvimento, a gente vai começar a montar junto com ele uma questão de show, por exemplo. Então, se um artista crescer junto com a gente cresce junto. Então, o termo incubadora, ele deixou de ser usado porque hoje existe essa possibilidade, como por exemplo a Mangolab hoje, que começou mais ou menos uma estrutura parecida assim, e hoje os caras têm palco no Rock the Mountain, tem os garotinhos, são artistas deles, sabe? É uma estrutura muito grande. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o máximo que daria era para esse cara fazer um barulho e vender para uma gravadora maior. Faz um barulho, vende para uma gravadora maior. Então o termo era o incubadora por isso, né? Mas hoje ele meio que Complemento do que o Roberto falou ainda sobre as gravadoras, às vezes a gravadora ela tem, ela faz igual a gente, detém toda a estrutura para que ela consiga fazer um investimento menor para um retorno ainda maior, né? Porque, por exemplo, se você pega a Sony, por exemplo, a Sony ela tem uma cartela de estúdios que ou são dela ou atendem ela num preço muito mais em conta do que o público consumidor geral, e aí esse recuperável do artista se torna mais barato o investimento, mas ela consegue ganhar ainda mais em cima disso, né? É bem um processo industrial mesmo, assim. Hoje ainda é muito caro, ainda é muita coisa que se gasta, mas as gravadoras já entenderam também que existem maneiras de dirimir o custo e ter um retorno ainda maior em cima dos artistas, né? E é por isso que surgem vários selos todos os anos, e essas gravadoras compram esses selos para não ter que comprar artistas isoladamente e manter esses pequenos selos trabalhando esses artistas para quando eles, beleza, botaram a cabecinha ali para fora, pega os caras e vamos para o próximo selo e assim segue, né? As gravadoras entenderam um jeito também de gastar menos grana e aproveitar mais artistas e diminuir ali alguns custos operacionais que até uns 30 anos atrás era impossível. aquelas histórias que a gente via de que o cara estava tocando num bar e aí descobriram ele e levaram para uma gravadora e tal. Isso acontecia bastante, só que isso é um altíssimo risco, porque você não sabe qual vai ser. Às vezes aquilo é muito legal, mas não vai ter um carisma, não vai ter uma comunicação muito boa, não vai conseguir vingar. O cara é muito complicado de se lidar. E hoje as gravadoras já olham para selos como o nosso, e até selos maiores que o nosso, como uma oportunidade de amenizar esses riscos, né? Ela gasta um pouco mais na saída, porque ela precisa ou adquirir o selo ou o artista, em compensação, ela tem um pouquinho mais de certeza, porque esse artista já está um pouco mais testado, né? Ele já vivenciou um pouco mais, ele já passou pelo processo de estúdio, ele já teve alguma mínima resposta do público,
Então, é isso, ele já foi um pouco mais testado, né? Já foi um pouquinho mais, é, como fala? É de Posto à Pelo experimentado, prova. né? teste, né? Passa pelo test drive, né? Isso. É um É, negócio. Vou abrir um tem a parênteses questão aqui do nada. hoje. Quem for ver o vídeo vai achar muito louco, porque a câmera está na minha frente, mas vocês estão na tela. Eu estou percebendo que eu estou o tempo todo fazendo o vídeo. Olhando para o lado. Ai, Jesus, mas tudo bem. Você ia falar É, uma coisa, Gabriela, desculpa. Não, eu já falei. e tem essa Vocês questão de fizeram. que Perdão, fala, Caio. tem essas questões, como ele falou, né? Hoje as gravadoras elas conseguem ter uma prova social de como o artista já performou e, e assim, com o dinheiro que eles compravam um artista no passado, eles compram um selo inteiro e levam todo o catálogo desse selo, né? Então ele tem ali um preço de um, ele leva 10, né? Então ele tem 10 cartuchos ali para queimar um preço que há 40, 30 anos ele pagaria em um artista só. E qual a importância de vocês de ter um selo independente? Acho que o principal hoje é viabilizar carreiras. Assim. A gente estuda muito o mercado, a gente vê muito mercado e a gente percebe os erros que o artista comete sozinho. É importante sim, a gente sempre frisar para o artista que sim, é possível o cara fazer tudo sozinho, de não precisar da gente. É totalmente possível. Mas é uma questão deficitária e desgastante. Porque você tem todos os dias aí umas centenas de milhares de músicos entrando no Spotify todo dia. E quantos desses artistas lançam uma segunda música? Quantos desses artistas perduram? Porque eu já fiz isso, o Roberto também. Lançar uma música por si só é um calvário, porque você tem toda a parte artística, de compor, arranjar. Aí você vai para um estúdio, você grava isso, você mixa, masteriza, você leva a sua música, faz a parte gráfica, grava um videoclipe e tudo mais. Ok. E agora? O que a gente faz agora? Como é que as pessoas vão ouvir isso agora? Como é que a gente. Porque o artista, ele quer que a música dele seja ouvida, né? E como eu falei lá no começo, o grande público, ele não quer ouvir. Vamos supor que você seja um artista. A pessoa fala para você, olha, as pessoas não querem ouvir sua música. A nossa missão é fazer com que elas queiram, né? É despertar o interesse. E fazer isso sozinho, cara, é muito possível, só que ele é muito desgastante, é uma forma muito deficitária. Muito artista fica pelo caminho, às vezes muito artista bom fica pelo caminho porque, cara, não dá. E aí você soma que às vezes o cara tem um trabalho sem ser da música. Às vezes o cara não vive integralmente da música. O cara trabalha 6 por 1, de 8 às 5, 3, 4 horas de condução. Aí o cara chega em casa, tem que jantar, cuidar de filho. Se for mulher, ainda tem uma jornada dupla, né? E aí, cara, se dedica à arte como? Vai sentar e mandar 50, 60 e-mails para site como? Vai acompanhar Google Trends como? Vai fazer curso como, sabe? Então, a nossa importância hoje para o mercado independente, não só a nossa, mas de qualquer selo que ofereça uma estrutura parecida com a nossa, é de ajudar o cara a lançar o material dele tendo o mínimo de desgaste possível, porque ele não precisa se preocupar com o custo de uma gravação, de uma mixagem. A gente vai fazer junto com ele toda a estratégia de lançamento. A gente vai fazer com a música dele todos os pitches possíveis, né? Que os pitches são basicamente você pegar a música do cara e bater na porta de playlist, bater na porta de gravadora, bater na porta de site. A gente vai fazer todo esse trabalho. A gente vai fazer toda a comunicação de rede social com entrevistadores, podcasts, blogs. A gente faz tudo isso. Então, eu sinto que, eu percebo que a nossa missão e a importância de selos como os nossos é permitir que artistas não desistam da carreira. É que, independente se for uma estrutura nanica ou uma estrutura como a nossa, ter um selo apoiando um artista e abraçando esse artista é importante porque ele não desiste da música dele, sabe? Ele não abandona, ele não desperdiça o talento dele. Né? E ele consegue, por exemplo,
pô, você sentar e perder uma manhã inteira mandando e-mail atrás de public post, tentando fechar entrevista e tudo mais, você perde umas 5 horas tranquilamente. 5 horas o cara tá compondo uma música, o cara tá pensando na próxima música, o cara tá escrevendo, sabe? O cara tá lá experimentando coisa. Então eu acredito que selos como o nosso têm essa importância de fomentar carreiras e não deixar que muitas carreiras fiquem pelo caminho. Deixa eu perguntar. Pode falar, Dá oportunidade. pode falar. Pode falar, pode. A gente dá a oportunidade para o artista ser só artista, né? Porque é o que basicamente se passa com várias profissões hoje, essa questão da blogueirização das profissões e no campo artístico. Então, isso é até, eu acho que um pouco exagerado, né? Às vezes a galera confunde um pouco esse negócio de querer fazer trend e tal, enfim. Mas a gente dá a possibilidade do artista dele ser só artista, né? E um fator da gente ser independente, é claro que eu não estou glamorizando a falta de um apoio, até porque a gente tem certo apoio de algumas de contatos com gravadoras e tal, de conhecer pessoas, de ouvir, de reportar algumas coisas a eles e ouvir o feedback deles do que é mais interessante a gente fazer ou não. Mas o que permite a gente sendo independente também é a gente poder trabalhar com o nosso trabalhar com o nosso com o artista que a gente está interessado de fazer, porque vamos supor, por exemplo, que a gente tivesse uma verba, um adiantamento de alguma gravadora. A gente precisa entregar um resultado, obrigatoriamente. Então, às vezes, eu tenho um artista aqui que eu acho que o cara tem um potencial enorme, mas ele vai subir mais devagar, porque é um som um pouco mais diferente, é um artista não tão convencional, o cara está com uma proposta um pouco diferente, e aí eu tenho uma pressão de uma gravadora de que eu tenho que entregar ali um resultado e aí talvez buscar algum som mais mainstream, mais popular, mais de fácil tentativa de conseguir um lucro, né? Porque não é garantia, né? Porque se eu e Caio a gente tentar fazer, sei lá, trap sertanejo, que são os artistas que mais tocam hoje, a gente não vai conseguir fazer com eficiência. Não é o mercado que a gente trabalha hoje. Então, a gente trabalha com artistas de mercado que a gente compreende, que a gente entende, que a gente faz sobre, vivenciou, enfim, estudou, tudo isso. Então, outra coisa que eu acho que o fator de ser independente ajuda muito nisso, é desenvolver artistas que talvez até não teriam oportunidade, sabe? Tipo, por uma questão social, por uma questão racial, enfim, por N motivos mesmo. Eu queria te perguntar, como é que você lida com o estrelismo? Lidar com artista é lidar com ego. Isso é uma coisa muito certa. Porém, uma coisa que esses anos todos de produção musical me ensinaram, antes de eu abrir o selo, já foi lidar um pouco com isso. Porque quando você vai gravar uma banda, às vezes você tem ali 4, 5 pessoas, e o que muitas das vezes eu precisava fazer é gerenciar egos. Então, fazer com que o guitarra entenda que quando eu estou pedindo para ele não ficar colocando um solo naquele momento, é porque eu preciso dar um pouco de destaque para uma outra parte da música. E fazer com que ele compreenda isso. Então, isso é algo que a gente vem evoluindo muito. No selo, uma coisa que a gente tem acho que 2 ou 3 fatores que ajudam a gente. Primeiro, um fator legal. A gente, por contrato, tem a palavra final. Então, se a gente decide fazer uma coisa com o artista e ele decide pelo contrário, e a gente chega no consenso final de que a nossa a melhor coisa é o que a gente decidiu, a gente tem o respaldo contratual que, graças a Deus, a gente nunca precisou usar. Um outro fator, e aí volta um pouco na pergunta que você fez, a gente não tem nenhum artista grande, o que também ajuda a gente a poder até dar uma posicionada no cara, de falar, olha, sabe, quase que quem é você na fila do pão, sabe? Assim, que experiência você tem de mercado, sabe? Porque, assim, tem muita gente que confunde, eu tenho banda há 15 anos. Se você tem banda há 15 anos e há 15 anos você está rodando o mesmo tipo de circuito ali de bandas independentes, esses shows sabe,
em praça de food truck e tal, nada contra, tá? Eu tenho amigos, parece tem até amigos que fazem, eu frequento, artistas do nosso selo tocam em shows desse, não é a questão. Só que isso não é mercado, isso não é entender o mercado. Você só vai entender o mercado quando. E eu e o Caio, a gente tinha um pouco dessa experiência porque a gente experimentou um pouco disso, o Caio muito mais do que eu, até, e a gente começou a lidar com a realidade de que é trabalhar no mercado, e você começa a perceber a diferença do independente para o amador. Você descobre que o que você está fazendo é amadorismo. Então, muitas das vezes, a gente é obrigado a virar para o artista e praticamente falar para ele, fala, cara, quem é você na fila do pão? Você não está sabendo qual é a sua experiência sobre isso. E o terceiro fator, que eu acho que é o principal para a gente aqui, é conseguir mostrar resultados também. Quando a gente pega um artista que está tendo uma dificuldade de ouvir a gente consegue hoje já chegar e falar, cara, ó, a gente tem o famoso Ken, o Arthur, enfim, a Mão do Espelho, a Mansano, todos artistas que já lançaram som e tiveram algum resultado. Esses artistas estão ouvindo o que a gente está falando. Se você continuar nessa postura, você está indo contra o que a gente está falando. Provavelmente vai dar errado. Você tentou esse tempo todo. Eu já falei isso com o artista. Você já tentou desse jeito, está tentando desse jeito faz 5 anos. Está dando certo? Se tivesse dando certo, você não tinha assinado comigo. Você estava levando sua carreira sozinha. Então, volta um pouco, sabe? Volta um pouquinho para cá e vamos tentar baixar um pouco a bola. É difícil, cara. Lidar com estrelismo, lidar com ego é muito difícil. É muito difícil para a gente também não pôr o nosso ego na frente, de olhar e achar que só porque eu e o Caio somos os sócios, a gente tem a palavra final. Eu e o Caio, a gente tem um acordo em que um pode tentar convencer o outro, mas se um não quer, não fazemos, porque numa sociedade com dois é difícil, é possível ter sempre maioria, né? Tipo, o empate é o mais provável, e a gente também leva esse peso quando está conversando com o artista. Então, essa questão do estrelismo, para mim, pelo menos, é isso, é gerenciar ego. E também e passa um pouquinho, às vezes, também por dar uma amaciada. Às vezes o cara ele quer 6 coisas, sabe? Tipo assim, ele quer a toalhas brancas, o MM preto e 20 garrafas de Chandon. Aí você fala, bom, a toalha branca e o Chandon não dá, mas eu te dou 20 MMs pretos. Entendeu? Então você dá uma maciadinha no ego dele, você entrega uma coisinha que ele quer e aí ele se sente Para não bem. dizer que eu não fiz nada, né? Para não Para não dizer que eu não dizer que eu fiz não dei nada. nada, que você me pediu, eu vou te dar um pouco Exatamente. também, eu vou ceder um pouco, até porque eu acho que demonstra também da gente uma postura de cumplicidade, de tipo assim, beleza, a gente sempre prometeu que a gente vai fazer isso junto. Então, tudo bem, das 5 coisas que você quer fazer, pô, a gente acha que elas não vão funcionar, mas essa daqui é que você mais gosta, então vamos fazer essa do jeito que você está falando, porque isso é importante para você, sei lá, por qualquer motivo, porque você prometeu para o seu cachorro, sei lá. Artista nem disso, tá? É tipo, aí porque a minha tia ouviu a música e achou a guitarra alta. Eu tô perguntando, e tua tia? Não, não, minha tia é dona de casa e. Eu falei, cara, a opinião da tua tia da mixagem, como assim? Achei que tua tia trabalhava no mercado, sabe? Isso aconteceu real. Eu achei que a tia do menino trabalhava no mercado musical, porque ele sempre trazia as opiniões dela. E um belo dia eu descobri que ele só ficava ouvindo as músicas no som e a tia dele opinando. E aí foi, cara, não acredito que eu tô ouvindo isso. Mas tudo bem, para ele é muito importante aquilo. Então, tudo bem, a gente aumenta um pouquinho o solo porque a tia dele pediu, sabe? Mas não vai dar para aumentar a voz, porque senão a mix vai desbalancear, enfim. Sabe, essa gestão de ceder e pegar um pouco de volta, enfim. É difícil, é difícil. Pô, A gente está chegando ao final. Eu queria perguntar para os dois. Caio, qual é a maior dificuldade de trabalhar com seu parceiro? cara, a maior dificuldade de trabalhar com o Roberto é que às vezes eu não consigo entender o que ele escreve, assim, a gente está na empolgação, assim, tá conversando, e aí dá uma empolgada e às vezes fica um pouquinho difícil. Mas falando sério, eu acho que a gente a gente se tem uma sinergia boa e talvez as dificuldades sejam mais nessa questão de convencimento, de tipo assim, pô, vamos fazer dessa forma aqui e a gente fica equilibrando os contrapontos. Talvez seja a maior dificuldade, mas eu acho que é uma dificuldade necessária, porque ele precisa ouvir o que eu tenho a dizer, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer, então acaba que
que é uma dificuldade, mas é uma dificuldade saudável, né? Faz bem para a empresa. E para você, Roberto? Ah, só me justificando, eu tenho um TDAH altíssimo e eu digito meio rápido e o dedo meio gordinho, então digita meio errando, o meu celular corrige o não para NA9, né? De tanto que Eu e sei, eu vocês digito. quase me enlouqueceram. Vocês dois quase me enlouqueceram. E eu tenho um maldito hábito que eu estou tentando consertar de a mensagem foi passada, o NA9 é o não, deu para entender, então vai. Hoje minha namorada, ela brigou muito comigo faz 3 anos sobre isso, e aí eu passei a apagar a palavra que está pessimamente escrita e corrigir ela direitinho, mas enfim. É, eu acho que a maior dificuldade talvez seja. É o que ela falou, parece uma passação de pano, mas a gente é muito amigo também, então as coisas que a gente eu acho que a maior dificuldade é algo benéfico que nós dois gostamos muito, temos muita certeza daquilo que a gente quer. Então, às vezes a gente precisa passar por um processo de convencimento muito grande, de convencer o outro da sua ideia ou de alguma ideia que a gente quer realizar, sabe? Tipo assim, ele às vezes ele quer pôr um projeto e eu não estou muito afim de fazer aquele projeto. E aí ele vai insistir até me convencer, mas sempre mantendo a regra final. Se no final de toda a tentativa dele eu falar, cara, não rola, mano, não achei legal por isso, beleza. No dia seguinte, no momento seguinte que acabou aquilo, a gente volta e segue amigo e segue trabalhando junto. E eu acho que a mesma coisa, ele vai dizer a mesma coisa ao contrário, porque eu sei também que eu sou bem difícil nesse sentido, assim, de ter as ideias muito firmes, apesar de acho que saber um bom momento de falar, tá, vou ceder aqui, entendeu? Última E o Caio, pergunta. e o Caio Pode eu falar, sou uma Caio. pessoa atrasada, sou uma pessoa atrasada, mas o Caio atrasa muito também, tá? Eu sou uma pessoa atrasada, eu tenho essa fama, porque normalmente sou eu que agendo os horários, mas muitas das vezes eu me atraso porque está na hora da gente sair daqui, o Caio ainda está botando na calça para ainda pedir um Uber. Ele mora em Caxias, que é uma cidade próxima aqui do Rio, e aí eu tenho que ficar Eu aguardando o moro Caio em São chegar João. 20. Eu entendo. É, Eu moro em São então, João. assim, eu tenho que O ficar problema é esperando que o o Caio. Uber não aceita a corrida da Não Baixada. aceita. Não é culpa do Caio. O Uber não Não, aceita, não, tá mas a hora vendo? de pedir Uber, ele ainda tá botando a calça. Aí eu espero mais uns 10 minutos, aí ele pede, demora para conseguir o Não, Uber. mas eu vou defender o Caio. Aqui em São João, por exemplo, onde eu moro, você pede Uber, ainda tem 10 minutos. Então dá tempo de botar a calça. E tem 10 minutos até o Uber chegar na sua casa. Mas Nessa eu você, defendo o Caio. mas você faz a estratégia que eu já falei para ele fazer. Pede o Uber e vai botar a calça. O Caio bota a Sim. calça e vai pedir o Uber, entendeu? Ah, não, Não tem aí que botar não. a calça Eu quero. depois, pô. É medo de esquecer e sair de cueca, só É, pode, né? eu vou pedir Uber sem calça, pô. Falta de respeito com o cara também. Mas Vamos aqui para a última pergunta. Como é que vocês se veem daqui a 5 anos? olha, é, eu acho que o Caio vai acabar respondendo muito parecido, mas eu acho que é tendo é, um nível de relevância ainda maior na cena musical e não necessariamente ter um artista que estourou junto a gente. Tomara que a gente tenha algum artista que começou com a gente e esteja acontecendo nesse momento. A gente está trabalhando muito para isso daqui a 5 anos. Mas o que eu espero muito é que a gente seja relevante para a cena, né? No sentido de que as pessoas saibam que, independente do momento em que elas estão na carreira dela, se elas baterem na porta da Rooftop Records, é, a gente vai poder fazer algo efetivamente promissor para o trabalho dela, para a arte dela. Eu falo muito que o Caio ainda se mantém ativamente muito artista. Eu praticamente nunca mais lidei. Faz mais de 6 anos que eu não lido com ter banda e nada disso. Eu vivo montando banda com o Caio e a gente não chega no primeiro ensaio. Enfim, sou também bem displicente nisso. Mas eu falo muito que eu aproveito que já que eu não fiz isso com meu filho, de projetar a minha vontade de ser artista no meu filho, eu deixei ele à vontade e ele é muito à vontade de seguir a carreira, o que ele quiser fazer, ele não mexe com nada de música até hoje, tem 12 anos. Mas aí com os artistas, não, eu já projeto muito neles, assim, de falar, pô, já que você quer, então vamos, sabe? Eu vou comprar o seu barulho, eu vou ouvir o seu projeto que você vai ficar dizendo para mim que pô, é meio louco. Eu falo, não tem problema, me conta sua loucura. E eu quero, daqui a 5 anos, que as pessoas saibam, sabe? Tipo assim, pô, fulano tá com a Rooftop Records. Putz,
então ele está bem. A gente já escuta isso muito hoje, mas eu espero que seja algo mais abrangente, maior mesmo, sabe? Tipo, seja algo relevante mesmo nesse sentido. Eu acho que Aí, daqui a 5 anos eu gostaria que a gente tirasse férias em algum momento desses aí, Também desses é uma cinco boa. anos. É, mas a verdade, cara, eu meio concordo com o Roberto. Eu acho que a gente, daqui a 5 anos, não só vejo, mas eu tenho meio que certeza, sabe, que a gente vai estar relevante, bem relevante daqui a 5 anos, porque a gente também não se permite fazer por menos, sabe? A gente está sempre brigando pela excelência. Então, dentro da nossa estrutura, dentro do que a gente comporta fazer, a gente está sempre no máximo. Então, eu acredito que daqui a 5 anos a gente não só vai estar relevante do mercado independente, dos caras saberem quem saberem que estão bem, mas do mercado, da indústria de modo geral, saber que olhar para cá, para a Rooftop, ela vai encontrar artista promissor, profissional promissor, vai ver que tem coisas que valem o investimento, né? Que vale ficar ali sondando, ficar olhando. Porque às vezes a gravadora está olhando o cara já está em fim de contrato, não vai comprar o cara de selo, vai fechar o contrato com o cara quando acabar. Né? Então, por mais que a gente não ganhe em cima de uma futura compra dessas, mas de ser um fator de relevância para a indústria, né? E para a arte, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, por que não? Né? Aí, fisicamente, para daqui a 5 anos, eu queria muito que a gente tivesse, que eu tenha conseguido construir a expansão que eu quero fazer aqui no estúdio e que a gente tenha finalmente o nosso escritório mesmo, né? Que não seja o escritório de 1 milhão de coisas, incluindo o nosso, sabe? Parece que quando a gente ia fazer a reunião com as pessoas, parecia que a gente arrumava assim, botava uma plaquinha, sabe? Tipo, hoje é dia de rooftop. Não tinha plaquinha não, mas era muito essa vibe. E aí, falando na questão de estrutura, eu acho que se a gente também tiver o nosso espaço, a nossa sala de reunião, assim, eu acho que isso vai ser também bem legal. É um demonstrativo de uma posição interessante. é isso. Eu acho que Isso, sim. né? Meninos, foi um prazer entrevistar vocês. Eu espero que vocês, daqui a 5 anos, consigam muito mais do que vocês me falaram. Desejo tudo de bom para vocês. Igualmente, foi um prazer, foi bem divertido e acho que é bacana a gente ter esse espaço para poder falar do nosso selo, poder falar do mercado, poder falar de uma outra parte da arte, da música que ninguém vê, né? Bacana falar sobre isso. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo o episódio, foi legal de fazer pra caramba, foi muito bom. E também espero que daqui a 5 anos a gente volte a fazer um episódio e seja um mega estúdio, sabe? Tipo, que teu podcast também vá além da onde pode ir, porque é muito agradável fazer, muito divertido de fazer e muito divertido de ouvir também. Então, é isso. Muito obrigado aí e valeu. Só para comunicar, vocês são meus primeiros videocasts. Aí, tá bom, pô. É isso, uma estreia. A gente descobriu isso. Ainda bem que tinha uma blusa na mochila. Eu falei, caraca, eu só tô com a roupa cosplay de mendigo aqui, gente, que eu vou fazer aí. Foi, nossa, uma blusa decente, viu? Uma bermuda toda furada aqui. Falei, eu vou fazer uma posição que só dê para ver a camisa, né? Mas pô, foi legal, foi legal, foi legal. Eu sou o Cid Moreira, né? Apresenta Valeu, o meninos. Jornal de Peca. Valeu, tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.